pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila de Paula. E eu sou o Laércio Esteves. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que ele está muito comum, né, Laércio? O que é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o analfabetismo. Analfabetismo digital. E quando nós falamos analfabetismo, é uma coisa que a gente sempre vem assim, olha, é a pessoa que não sabe escrever, não sabe se expressar, mas tem aqui que eu acho que com a evolução, com a assinatura digital, né? Com a tecnologia, eu entendo que os negócios, por exemplo, toda a relação que você tem hoje, por exemplo, com a Receita Federal, ela não se dá mais como era, né, que de forma física. Até o advogado também, ele se transportou para dentro do digital. Isso. E tem aqui, por exemplo, como que ficam as pessoas que não conseguem interagir com o digital, mas estão presentes no mundo digital. E assim, né, Laércio, o que é interessante a gente comentar é que a gente está falando de direito tributário. A gente vai começar a falar em relação, né, às obrigações com a Receita, às obrigações tributárias. Mas isso tem implicação diretamente no direito civil, né? Claro, porque é o direito civil que rege isso daí. Que rege essas obrigações, né? E ontem, ouvindo um programa lá na Band, onde o ministro Luiz Felipe Salomão estava falando justo sobre esse problema do analfabetismo digital. Como que tá saindo até uma reforma no Código Civil, trazendo novidades. Mas aqui é onde que ele quis assim questionar a dúvida dele. É que todo mundo se transportou para o mundo digital. Só que, por exemplo, nas obrigações tributárias hoje, quem é que... Você, por exemplo, você apresenta sua declaração de imposto de renda, Camila? Não. Vamos supor, todas as declarações, toda essa relação, essa constituição da obrigação tributária, na verdade é um terceiro que faz em nosso nome. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, né, vou ali fazer uma declaração de imposto de renda. A declaração pode ser tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? É o contador que vai fazer essa declaração e esse contador vai assinar. Só que a assinatura não está no nome dele, não está. Está então, no nome da pessoa que está ali, Camila, ou nosso escritório, né? Isso. E aí eu fico pensando, mas e se, por exemplo, existe também, por exemplo, atos de mera gestão, que é fazer a declaração, e também existe a questão de assumir, por exemplo, obrigações, questões desproporcionais. Aí eu fico pensando, olha só, e o que eu coloco assim, uma pessoa hoje que não sabe, por exemplo, trabalhar com o sistema digital, que um terceiro use, que na verdade eu entendo o seguinte, quando você dá a sua senha para alguém ou transfere essa sua senha para alguém, eu entendo que essa transferência deveria ter assim um documento escrito, por exemplo, olha, você pode ficar com a minha senha, mas você vai usar a minha senha dentro desses moldes. Sim, até quando a gente pensa numa procuração que é outorgada de um cliente para um advogado. Nessa procuração você vai descrever exatamente os poderes que seu advogado vai ter. Então, se ele vai ter poderes para transigir, se ele vai ter poderes para firmar ou não acordo, poderes para receber ou não. E aí, quando a gente fala na concessão do seu assinador digital, a gente não tem a figura dessa procuração. Não tem. Então, existe aí um mundo assim, por exemplo, um parcelamento tributário, uma transação tributária perante a Receita Federal. Como que ela é feita? Às vezes o contador está fazendo uma transação tributária e o empresário não sabe. Então, e que temos que se dar essa transação, essa confirmação da transação. Então, olha só o mundo que nós estamos vivendo. E a gravidade das condutas que podem ser praticadas, né? Sim. Então, que nem assim, eu entrego o meu token ou eu entrego o próprio acesso do meu assinador digital, né? Que nem se eu pensar no portal Gov, por exemplo. Eu entrego esse acesso para o meu contador, mas aqui a gente está falando de contador, só que podem ser outras pessoas também. Outras pessoas. Então, eu outorgo ali a minha senha, não tem documento algum contendo os poderes que ele tem. E aí eu falo, olha, mas é só para declaração de imposto de renda, tá? E de repente eu verifico, Laércio, que, por exemplo, tem uma adesão ao parcelamento, ou então tem uma leitura de intimação em um processo. E aí, como é que fica? Quem que vai responder por esses atos? E tem uma outra situação, eu fico imaginando o seguinte, também tem as opções de regime tributários. Quem é que faz a opção do regime tributário? Não é o próprio representante da empresa, a empresa que faz.
Não É é. o contador. É o contador. E aí, às vezes, pode ter falta de comunicação. E vamos supor que, em razão dessa ausência de comunicação, era a melhor opção, por exemplo, optarmos pelo lucro real, mas se optou pelo lucro presumido. Ah, mas isso é irreversível, não muda mais. Mas veja bem, quem que fez a opção? Aquilo era a vontade do empresário? Ou será que teve um vício ali, né? Um vício de vontade? Um vício de vontade. Então tem tanta coisa que está aparecendo nesse mundo digital. E que nem quando o senhor falou ali, né, dos regimes tributários mesmo, se eu faço adesão aqui no início do ano, eu tenho um período que eu tenho que seguir com aquele regime, né? O ano todo, né? O ano todo. E aí eu vou poder entrar, eu tenho como entrar com uma ação, né, para comprovar que não fui eu que fiz aquela adesão. Mas e o tempo que eu vou levar com aquela ação? E existe aquela fase também, assim, olha, eu me arrependi. Aí, o que eu tenho visto na jurisprudência? O senhor se arrependeu de ter feito aquela adesão. Espera aí, mas não fui eu que fiz a adesão, né? Eu não escolhi. Eu não escolhi. Teve uma terceira pessoa que fez essa escolha, né? E também fora isso, Arte, sabe, eu acho que uma coisa que é bem importante a gente mencionar aqui também, a gente está falando de analfabetismo digital. São pessoas que sabem ler e escrever, mas que elas não conhecem a tecnologia digital. Então, eu não sei usar um assinador ali, eu não sei utilizar um token. Mas também, uma coisa que é muito perigosa... Só que essa pessoa não está fora do mundo digital. Ela não está fora do mundo digital. Alguém está representando ela nesse mundo Exatamente. digital. Só que uma figura que pior, Nerd. A gente tem a figura daquela pessoa que ela realmente é analfabeta, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Então, você pensando no mundo físico... Para que eu outorgue uma assinatura, para que eu outorgue poderes, né, para outra pessoa, o que eu preciso? Eu preciso botar a minha digital ali. Uma procuração por instrumento público, né? Uma procuração por instrumento público. Eu preciso colocar a minha digital e ter duas testemunhas ali para validar aquele ato. E tem que ser um cartório com fé pública. Só que se eu penso no mundo digital, eu consigo acessar o portal Gov. Então, digamos que eu seja analfabeta, eu peço para você... Laerte, o senhor pode fazer esse cadastro para mim? O senhor faz o cadastro, só que eu não sei o que está escrito ali. Você falou uma coisa assim interessante, porque aí a pessoa é portadora de dois analfabetismos, né? O próprio analfabetismo da língua portuguesa e analfabetismo digital. E aí, como ele é analfabeto, ele pula essa fase aqui e já passa para a segunda. E aí, nisso, eu outorgo poderes sem saber o que está escrito ali. Alguém está com o meu acesso e está assinando por mim. Então, no físico eu não posso assinar, mas no digital eu posso. Olha que situação interessante que eu vi, até um comentário, uma senhora de idade, né? O que aconteceu? Ela não sabia operar o mecanismo digital. E a própria pessoa, do outro lado, o credor, era o interessado no que ela fizesse a adesão. Então o próprio credor foi orientando o devedor como proceder. Insere isso daqui, agora faça isso, aquilo ali. E não fez ali. Na verdade, quando você recebe a orientação do próprio credor, como você faz a adesão, e você vai explicando, faça isso, faça aquilo. Então, e aí pode sair assim, vamos supor, nesse caso específico, a pessoa pensou que estava contraindo, por exemplo, estava fazendo um ato para que ela se aposentasse, e na verdade ela estava construindo um empréstimo. Uma Então, obrigação, né? E o próprio credor lá da financeira que estava orientando. Ela pensando que estava regularizando uma situação perante a Previdência e estava, na realidade, fazendo um empréstimo. Entrando numa fria, né? Isso. Então, olha como estão as coisas, por exemplo, em planos de saúde. Não estou dizendo que você faz uma adesão e às vezes não é você, e quem está te orientando é o pessoal lá do plano de saúde. Como Sim. que você faz aqui, você faz ali. Claro, a gente não está julgando nem criticando, porque não é todo mundo que age de má fé. A gente tem que partir do pressuposto de que existe a boa fé no direito. Mas existe sim as pessoas que estão agindo de má fé, e às vezes nem de má fé, né, Lorde? Mas por próprios vícios da vontade, né? E existe também hoje, por exemplo, quando o mundo era físico, você tinha uma obrigação. Por exemplo, se eu pedisse, Camila, vai comprar um automóvel para mim, então você ia na concessionária. A primeira coisa a pessoa, quero ver a procuração. Você tem uma procuração pública? Isso, você tem aquilo, eu quero ver a sua identidade, eu quero ver isso, né? A nota fiscal vai sair no nome do fulano, mas você é outra pessoa. Então... E consta essa informação, né? Por exemplo, a gente está comprando, eu estou indo numa loja física comprando no nome do senhor.
tem o meu nome e tem o seu. Meu Isso. nome como procuradora. E hoje, como é que funciona isso? Desapareceu a figura do Desapareceu. procurador. Então, aí, o que pode acontecer? O que está acontecendo muito? Por exemplo, vamos supor que você sendo a minha, entre aspas, procuradora digital, você poderia até, vamos supor, contrair um empréstimo no meu nome ou você prestar um aval no meu nome sem eu estar sabendo. Sim. Então, Comprar um imóvel mesmo. o banco, por exemplo, você poderia prestar um aval no meu nome e o que vai acabar acontecendo? O banco nem conferiu aquilo. Sim. Nem conferiu se era o Laérdio que estava lá prestando o aval. Porque a partir do momento que está lá, ó, digamos que utilize o assinador Gov. O assinador Gov é um dos mais confiáveis por enquanto, né? Porque ele é o assinador do próprio governo. Então eu me utilizo desse assinador, lanço a sua assinatura ou de qualquer outra pessoa lá e aí eu entrego o documento assinado. Eles vão conferir Laérdio, foi o Laérdio, tá tudo certo. Então veja quanta coisa. Só que aqui eu quero colocar o seguinte. O Código Civil nosso hoje, ele ainda é muito claro nessa questão de poderes, de procuração. Então, eu entendo o seguinte, se você é um credor de uma obrigação e você não fez essa conferência, e não foi aquela pessoa lá que fez aquele ato, mas a pessoa que fez tinha a senha, eu entendo que esse ato é inválido. Olha só aonde que nós estamos, que o Código Civil hoje, ele ainda exige isso. E o que está acontecendo aí, que você vê todo dia falando, tem fraude no sistema digital, fraude aqui, fraude no Pix. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter senha das outras pessoas e começaram a abusar desses poderes. Então eu entendo que tem que voltar por exemplo, toda vez que você, por exemplo, eu transmitisse para você a minha senha, a pessoa, você teria que identificar, eu estou usando a senha do outro para fazer esse contato. Deveria ser um contrato através de procuração mesmo, Isso. né? Então, eu estou assinando o nome do Laérdio, mas lá embaixo também consta o meu nome como procuradora dele. E você pode até exibir um documento para a pessoa interessada, eu estou representando o Laérdio aqui. Exatamente, só nesses casos que deveria ser possível, né? Sim. E fora isso, que nem, por exemplo, o próprio advogado, né? Claro, é nossa responsabilidade fornecer ou não a senha. Mas aqui no escritório, se a gente for considerar, os estagiários têm a minha senha, tem a sua senha, tem os outros sócios. Então, e se um estagiário faz a leitura de uma intimação? Como é que eu vou responsabilizá-lo? Vamos supor que esse estagiário faça um acordo com outro advogado e faça uma petição no meu nome. E homologa nos autos, né? Como que ficaria? Então, olha só essa transferência. Mas eu tenho que transferir, eu tenho que passar o meu código para quem eu confio. Mas todo mundo, eu acho que não existe essa questão de confiança, existe a autorização. E, por exemplo, aquela pessoa que está usando a tua senha, ela não poderia se esconder atrás da senha. Até porque eu acho que seria até dentro do direito criminal ali, uma figura assim, você está dizendo que é o Laérdio, mas não é o Laérdio e usa o código do Laérdio. A gente pode fazer ali um paralelo com o próprio meio físico, né? Então, por exemplo, o senhor pega e me diz, não, pode assinar por mim, Camila. E aí eu chego lá na hora e faço a assinatura do Laérdio, que é a sua assinatura, mas eu que faço. Aí eu vou falar, isso não é válido. Só que no meio digital isso é válido. Sim. Se eu tenho o seu assinador, eu posso assinar pelo senhor. Então veja, nós estamos trazendo isso daqui. Eu acho que está vindo a legislação aí, e essa legislação vem com surpresa. Eu acho que nem com surpresa, vem para evitar essa fraude aí que está ocorrendo. E eu acho que existem situações assim que é o vício da vontade. Sim. Ou seja, aquela pessoa não queria fazer aquele negócio na exata proporção do que foi feito. Mas quem era o detentor do código abusou e fica aquela dúvida. Aí ninguém fala, mas não fui eu que fiz, foi ele. Mas você confiou nele e vocês se virem entre vocês. Eu não era, o credor falou, eu não era obrigado a saber que era um terceiro. Né? E o que a gente tem na jurisprudência é no sentido de, mas você não deveria ter fornecido a sua senha. Tá, mas eu forneci a senha porque eu precisava que ele fizesse a declaração de imposto de renda. Não porque ele iria contrair uma obrigação de uma confissão de dívida, por exemplo, né? Que a gente já citou. Então tá bom, estamos aqui, queremos dar esse recado que está aparecendo legislação nova. E queremos falar o seguinte, se você quer falar comigo ou com a Camila... Ou com os dois juntos. E quer reservar um horário, né?
Você pode entrar em qual é o nosso... Nosso site é www.sedeadvogados.com.br. Perfeito. Se precisar de alguma consultoria, lá tem o preço, lá tem a forma de pagamento, tudo bem detalhadinho, né, Laércio? Nós também temos alguns e-books que também estão no nosso site, né? Claro. E também é possível conversar com a gente no nosso canal aqui do YouTube, você pode mandar uma mensagem, ou na nossa página ali no Instagram, né? Estamos nas redes sociais, né? Estamos nas redes sociais. Então tá bom. Muito obrigada, Um até abraço. mais.